Vamos chamar a Bruna? Pra gente bater um papo primeiro? Cadê ela? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu desligar essa música. Bruna Pitaluga. Ácido fólico 5 miligramas. Isso aí. Vamos ver o que é ideal. E... Oi, oi, oi! Oi, amores, eu tava aqui doida pra cumprimentar um monte de gente que eu tô vendo. Eu falei, gente, eu preciso. Tô te prendendo, né? Oi, meu amor, tudo bom? E aí? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui pra pelo menos aparecer. Olha, o meu background, você tá falando que tá quente aí, né? O meu background é no quarto do meu filho, tá vendo? Brasília? Tá um calor, mas um calor insuportável. E aí eu fico aqui no quarto porque tem ar-condicionado, eu fecho a porta e consigo falar sem acordar ninguém e dispensei meu filho pro meu quarto. E aí, que saudade, bicho! Quanto tempo! Espero que as pessoas estejam preparadas, tenham trazido comida, colchão, água, tudo para essa live. Pois é. Depois que você ficou famosa, não quer fazer mais live comigo. Porque agora é um tal de fazer live toda semana. Eu que sou famosa, né? Eu tô entendendo. Oh, meu Deus. Ela gostou. Não. Beijo, Raquel, sua linda. A gente fez a das primeiras lives, né? Ela tava começando e tal. Agora o negócio... Gostou muito desse negócio de live. E é muito bom, né, Bruna? Eu vou dizer o que vicia. Sabe o que vicia? Um monte de mensagem que a gente recebe dizendo: você mudou minha vida, você mudou minha gestação. Sem dúvida. Você mudou... Eu fazia tudo errado, enfim, a saúde do meu filho. Sem dúvida. Não tem preço. Pessoas que eu jamais alcançaria nessa vida, porque meu dia tem 24 horas. Então, a única forma da gente potencializar atendimento de consultório, que é impossível, porque a consultório você senta ali e atende só aquele número de pessoas, é até aqui, é isso aqui, essa rede social. É você ter milhares de pessoas, eu tenho milhares de pessoas, e juntos a gente... E a gente junta tudo e dá informação para todo mundo, né? E juntos a gente consegue mudar aí um pouquinho dessa história, e quem sabe... Como é que foi o dia hoje? Foi maravilhoso, corrido, né? Eu liguei e falei, Flávia, olha só, deixa eu contar um negócio para você. Não será possível às 8. Eu tive um problema aqui na minha casa, minha funcionária se acidentou. Cara, foi bizarro, né? Atravessando a rua, minha funcionária se acidentou e eu tive que mudar minha rotina aqui na minha casa em decorrência disso. Tá? Ela tá bem. Vai dar tudo gente, certo. eu vou contar uma coisa para vocês. A gente já teve live que a Bruna perdeu a voz antes do dia, teve que cancelar. A gente já teve live que o meu cachorro ficou doente, eu não tinha condição de fazer a live. A gente já teve live que ela não era convidada, mas eu bati o carro e ela me ligou na mesma hora. Como você não? Eu cancelei a live porque eu tive um problema. Eu falei, tá doido? Que problema é esse? Como assim você cancela a live? Liguei para ele imediatamente. E aí, por causa disso, eu já vou dizer para você o que vai acontecer diante dessa informação. Eu vou começar a receber mensagens aqui no meu Instagram perguntando como é que faz para entrar em contato com o doutor Flávio Braga. Não vamos entrar neste detalhe. Vou fingir que eu não estou sabendo. Deixa quieto. Deixa quieto. Gente, deixa quietíssimo. Vamos iniciar, porque se a gente não iniciar, essa live geralmente não tem hora para acabar. Deus é tipo a live que eu fiz com o Romil, que foi a última 3 horas de live. Com o Bruno a gente já passou dois fechamentos de Instagram. O Instagram fecha, fala, gente, vai embora. E ela continua, e eu continuo. Parem com isso. E esse tema a gente quase não gosta, né? Esse tema é um tema que eu quase não sou apaixonada. É um tema impressionante. Antes de fazer as perguntas, eu acho assim, é muito importante a gente tentar passar para o pessoal realmente a importância... Vai falando, me dá um segundo. Vai falando. Já vem, peraí, só um pouquinho. Gente, é muito importante a gente passar para vocês a questão da importância da suplementação e da alimentação equilibrada. Não é só para aquela paciente que está pensando em engravidar, né? Para todo mundo que realmente quer cuidar da vida, ela está limpando, ela mania de limpeza, igual minha mãe. Cara, eu já limpei. Mas espera aí, calma. Agora ficou mais bonita ainda. Não, Solange, amor, cadê a mamãe? Cadê a mamãe que eu não vi ainda? Eu acho que deve estar dormindo. Hoje ela me abandonou. Não acredito. Nossa cadê companheira você, mãe? de lives aqui. Quem que vai ficar com a gente meia-noite escutando a gente Daqui a pouco ela chega. Vou limpar de novo, um momentinho. Limpa aí, fica à vontade. Me conte da suplementação. Isso aí é coisa de virginiana, né?
achei que estava um pouco embaçado. Melhorou. Vai. Gente, vamos lá, vamos conversar sério. Eu acho que, independente da questão do ácido fólico hoje, eu e Bruna somos pessoas que batemos muito de frente com a questão da alimentação regrada, do estilo de vida, né? De uma questão de você realmente dar valor a esse corpinho que você carrega aí, né? Porque é um só, não tem como trocar, ainda não tem essa possibilidade, então realmente a gente precisa cuidar muito. E a gente vê muito essa questão de problemas sendo passado em gerações, né? Mães que não se cuidaram, passando, bebês nascendo com problemas metabólicos. Então, assim, o ácido fólico vem hoje como uma importante vitamina para a gente tentar melhorar um pouco esse erro que está crônico, né? Que já está de uma gestação para outra, de uma geração para outra. O ácido fólico não é nada mais do que uma vitamina, né? Que faz parte do complexo B. E é importante a gente entender que, apesar do ácido fólico estar nos alimentos verdes, muitas vezes a gente toma o tal do ácido fólico e não está fazendo tão bem quanto a gente acha. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Bruna, você toma metilfolato? Tomo, todos os dias. Todos os dias? Todos. A Bruna cuida da minha suplementação também. Bruna, você passou metilfolato para mim? Passei. Eu vou engravidar ou você? Não. A gente não vai engravidar, mas a gente toma metilfolato todo dia. Certeza. Por quê? Metilfolato faz parte da replicação do nosso DNA e também da replicação de células, né, através da replicação do DNA. Então, tudo que a gente tem no nosso organismo vai precisar de replicar a célula. Você cortou o dedo, você fez uma lesão no seu dedo, vai precisar replicar célula epitelial para cicatrizar. Fez uma cirurgia lá no fígado, vai precisar pele, cicatrizar, músculo, peritônio, fígado. Então, tudo depende de replicação celular. E a replicação celular vai depender de um organismo que é bem nutrido ou não. Então, o que acontece? Quando a gente toma um ácido fólico, já tem estudo falando de 35% da população mundial que não tem a enzimazinha maldita que converte o ácido fólico em metilfolato, né? E o metilfolato é a forma ativa do ácido fólico. A gente não acha ácido fólico em alimentos, a gente só acha ele em medicamento mesmo, ele é uma forma sintética. Só que não adianta nada você tomar o ácido fólico, sendo que você não tem aquela enzimazinha que vai converter em metilfolato e vai fazer a sua replicação celular. Então, por isso a gente bate muito na tecla, né? Como é que eu vou descobrir se eu não replico? Então, não é melhor tomar um metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, que já vai entrar para dentro da sua célula, do seu organismo, e já vai começar a replicar. Isso falando só da questão do metabolismo não gestante, né? Se a gente for entrar para o metabolismo gestante, faz parte de uma penca de coisa que vai mexer no bebê. O ácido fólico, o metilfolato, faz parte da formação do tubo neural, do sistema nervoso central do feto. Então, assim, coluna, cérebro e outras coisinhas também. E também faz parte da comunicação dos neurotransmissores do feto. Não é só coluna que não fechou porque não tomou, não. Os neurônios também são formados pelo metilfolato. Então, assim, a gente fica preocupado na questão de suplementação porque, mas eu me alimento bem, estou gestante. Mas e daí? A questão do seu aporte de proteína, de vitaminas, aumenta muito mais na gestação. Então, não adianta só você se alimentar bem. Alimentar bem é mais que obrigação. Você tem que também suplementar. E por que a gente fala em suplementar antes? Porque da 3ª para a 4ª semana de gestação, o sistema nervoso central já está começando a ser formado. Então, eu vou descobrir que eu estou gestante para começar a tomar o ácido fólico, quer dizer, o metilfolato? Não, você tem que tomar antes. 3 meses antes, pelo menos. Tem gente que já fala até mais tempo, né? Quando você pensa em se programar para engravidar, fazer toda aquela programação fetal, é importante você estar uns 6 meses, 1 ano antes, já está com o seu organismo muito prontinho, né? E a questão dos anticoncepcionais, medicamentos anticonvulsivantes, eles também podem diminuir a absorção do ácido fólico. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que vai eliminar a questão do ácido fólico. Então, mais um motivo para a gente pensar em suplementar mais além do ácido fólico. Tem alimento que, se der fervura, não adianta, né, Bruna? Não passa o ácido fólico tanto que precisa. Ele é termolável. Então, não adianta. Então, assim, é uma questão muito importante. A gente vai abordar tudo bem devagar. Fiz uma introduçãozinha
leve, Não, só eu para ferrar. estava aqui pensando que eu devia ter trazido o meu caderno, porque Só eu para falei, ferrar a gente, como vida assim? dela. O que é isso? Porque eu dei uma pesquisada, olha, talvez você vai saber com certeza isso, mas é Ele uma coisa estudou, gente. Tô para a falando gente. Ah, mas sério. eu sempre Você estudo. é Para a maravilhoso. gente entender, o ácido fólico faz parte, fez parte também de um estudo em relação a HPV, câncer de colo. Tem uma Caraca, você vai pesquisa de tocar nesse ponto mesmo? 2013, uma pesquisa de 2013, que pacientes com HPV dosaram homocisteína, ácido fólico e outras vitaminas. Todas as pacientes que já tinham HPV e tinham ácido fólico baixo, né, tinham folato baixo, tiveram maior chance de desenvolver câncer de colo, principalmente o HPV do tipo 16. Então, vocês imaginam, né? Se você está bem suplementada, se você tem uma alimentação regrada, você está praticamente sendo protegida de um câncer de colo. Não é só câncer de colo, câncer de vulva, câncer de pênis, câncer de pele, né? Porque o HPV, dependendo... Pois é, né? Então, assim, olha a importância disso tudo. E o pessoal fica tomando o tal do ácido fólico. Né? Não que ele não funcione, né, Bruna? A gente tem que entender porque Exato. se Como ele entrou no 35% mercado? da população não tem enzima, o resto tem. Então a gestante fala comigo, doutor, eu tomei ácido fólico, meu bebê nasceu bem. Agradeça a Deus, porque você não faz parte do grupo populacional que não tem a enzima que converte o ácido fólico em metilfolato e não transforma ele na forma ativa para você ter uma replicação e fazer bem para o seu bebê. Exato. Entendeu? Então, se a gente não tem como testar todo mundo, a gente tem que dar o medicamento que vai ser mais efetivo. E isso é que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas. E não é só as pacientes, são os colegas também. Já tem muita pesquisa, gente. Pelo amor de Deus, vamos pegar e vamos começar a dar um remédio que vai chegar no organismo da pessoa e realmente vai fazer uma mudança, né? Chega! Não, é exatamente isso. Eu tô vendo, gente, não tem nem o que falar. Vocês entenderam como é que funciona? Chega! Eu sou convidada de honra. Não, mas do HPV eu fiquei impressionado. Do HPV eu fiquei impressionado. Tem um monte de coisa com folato. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história com o folato. Só para vocês entenderem que eu sou uma absoluta... Eu tenho algumas vitaminas que eu sou absolutamente fascinada. Louca. Quem me acompanha já sabe. Louca. O folato é uma delas. A gente deve corrigir um pouquinho essa expressão, porque ácido fólico não é folato. O ácido fólico não é vitamina B9. O ácido fólico é um produto sintético. Isso. O folato é o nome correto que a gente deveria dar para esse conjunto de vitaminas. O folato e a vitamina A, acho que são as duas coisas que eu mais amo, assim, porque são absolutamente desvalorizadas. A vitamina A nem se fala, porque é super desvalorizado. Mas o folato as pessoas falam muito, mas o conhecimento técnico a respeito da bioquímica e do metabolismo, ele é muito restrito, porque é um metabolismo complexo, né? E aí eu vou contar para vocês uma historinha. Vocês sabem que eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, e eu fiz uma pós-graduação em 2014, minha pós-graduação em nutro. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu já estudava muita coisa antes, mas eu queria uma pós-graduação em nutrologia aqui no Brasil. E, obviamente, eu já sabia a respeito de metilfolato, já tinha estudado isso horrores lá fora. E aí eu fiz a minha tese de conclusão de curso, era ácido fólico, 2 pontinhos, aspectos atuais. E aí eu tinha que ter um orientador para minha monografia, porque era uma tese de conclusão, tem que ter um orientador. E aí, dentre os professores todos da pós-graduação, eu perguntava, olha, vocês querem me orientar? Quem quer me orientar? Quem quer me orientar? Ninguém sabia do que eu estava falando. Isso em 2014. Profissionais que são absolutamente qualificados, eu não desqualifico nenhum deles. Mas é um conhecimento que é um conhecimento extremamente atualizado, é um conhecimento que não é fácil, é difícil, envolve um conhecimento bioquímico que é extremamente complexo e que a gente vai tentar simplificar o máximo possível para vocês, porque isso não é uma aula médica, isso é uma live no Instagram. Vocês têm que sair daqui entendendo por que eu e o Flávio, a gente repete várias vezes a respeito de folato. O resumo dessa história toda é que eu entreguei a minha monografia, eu não consegui uma pessoa que me orientasse, eu consegui uma pessoa fora que me orientasse, que leu a minha monografia e que a gente acabou, enfim, eu acabei entregando a monografia sobre ácido fólico, que eram os aspectos atuais, isso em 2014. E já naquela época, 5 anos atrás, a gente já falava, os trabalhos já mostravam que ácido fólico não era a melhor suplementação. O ácido fólico, na verdade, entrou no mercado como uma possibilidade para compensar o que a gente começou a descobrir que estava errado do ponto de vista epidemiológico. Então, após a Revolução Industrial, nós diminuímos o nosso consumo de fontes nutricionais de folato.
A gente diminuiu, a gente saiu da zona rural, fomos para a zona urbana. Na zona urbana, obviamente, áreas de cultivo são absolutamente reduzidas. Nós dependíamos de uma produção que fosse trazida, então é uma colheita, essa produção entrava no caminhão, era trazida... É aquela coisa, antigamente, o povo da roça comia os matinhos, né? Os verdes, com bichinho, e não tinha problema nenhum. Né? Igual o bicho da goiaba. Exatamente. Goiaba a gente comia bicho da goiaba com goiaba junto, não tinha problema nenhum, não tinha agrotóxico, não tinha nada disso. E não tinha todas essas malformações que a gente vê hoje. Lógico que tinha, mas não tinha, também não se faziam tantos diagnósticos, né? Mas não tinha tanta malformação. Esporádicas. Sim. A gente não tinha a mesma incidência que a gente tem hoje. Hoje, a gente não precisa nem falar, a gente está falando você está falando de malformação, vamos falar de uma situação totalmente extrema, só para situar vocês do ponto de vista de números, para vocês terem uma ideia, a gente estava falando de autismo, que era um diagnóstico absolutamente raro. A gente tinha um diagnóstico de 1 para 1000 há quase 40 anos atrás, e hoje está 1 para 50. Então, a cada nascido vivo. Então, existe uma mudança mesmo de padrão alimentar, uma mudança do comportamento metabólico durante a gestação, que é muito importante e que tem uma expressão que isso, enfim, para todo pré-natal, para todo acompanhamento, primeira infância, tudo isso. E quando a gente começou com a história da zona urbana e saiu da zona rural, nós diminuímos, então, o consumo dessas folhas verdes. O que começou a aparecer? Defeitos do tubo neural. Por que defeitos do tubo neural? Porque a primeira... Eu falei na live ontem. Eu estou todos os dias fazendo live, né? Mas a live de ontem foi uma live sobre o sistema nervoso central. E a gente falou, que o Flávio acabou de falar, que o sistema nervoso do neném já se forma na 4ª semana. A mulher mal descobriu que está grávida, ou às vezes ela nem descobriu que ela está grávida ainda. E o que é para ser... com 6 semanas, né? Exatamente. Olha que detalhe importante, Bruna. Hoje em dia, são 300 mil casos anuais de defeito de tubo neural. Olha só. No mundo, 300 mil. Só eu tive 4. Impressionante, né? Operados, né? Isso a gente está falando de uma malformação isolada, não uma síndrome. Isolada, exato. Né? Então, você imagina, né? Então, é um defeito de formação básico, porque essa é uma malformação do começo, assim, da embriogênese básica, da formação do embrião. É a primeira multiplicação celular que está acontecendo, que dá alterado. Então, o defeito do tubo neural é um defeito grave do ponto de vista metabólico. Mas ele, ao contrário do que a gente prega e que a obstetrícia fala, a gente tem que entender que o defeito do tubo neural é a ponta do iceberg para um conjunto de sinais, um conjunto de coisas que são relacionadas à deficiência de folato. Então, quando a gente encontra realmente uma deficiência relacionada à alteração do tubo neural, é porque as células do tubo neural, que são as células nervosas, são as primeiras células que precisam se replicar para migrar. Lembra da aula de biologia lá da 8ª série? Na minha época era 8ª, já não sei mais como é que funciona. Na minha época, a gente tinha aula lá, uma célula se replica em 2, 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16. A gente vai lembrando que as células vão sofrendo multiplicações. Para isso acontecer, eu preciso replicar de maneira adequada, e para replicar de maneira adequada, eu preciso de um conjunto de nutrientes, dentre eles a vitamina B9, que é o folato. As primeiras células que replicam e que têm que migrar para se transformar em cérebro e coluna vertebral, que são exatamente essas células nervosas, são as células do tubo neural e são essas células que vão sofrer imediatamente um defeito intenso desse nutriente. E aí, o que aconteceu? A gente saiu da zona rural, foi para a zona urbana, começou a aumentar as células, as alterações de defeito do tubo neural. Os pesquisadores verificaram que era uma deficiência de vitamina B9 e eles criaram um produto que se chama ácido fólico, que não se assemelha à estrutura química. Ele tem uma base, como todas as estruturas, como todas as medicações, como todas as estruturas, você tem uma base que é muito semelhante ao que a gente encontra na natureza e a gente monta e modifica algumas coisas nas extremidades, carbonos, hidrogênios, oxigênios, que vão ser parecidos. Então, o corpo parece, mas não é. Então, o que aconteceu foi que se criou um produto chamado ácido fólico, que é um folato oxidado e reduzido, e que precisa de uma série de reações metabólicas para que seja utilizado dentro do organismo. Só que aí contava com os polimorfismos, né? Exato. O que aconteceu? Então, tá ótimo, maravilhoso, criamos o ácido fólico, então vamos começar a utilizar o ácido fólico. O ácido fólico começou a ser utilizado em larga escala em alguns países. Alguns países, até hoje,
não tem suplementação obrigatória de ácido fólico, porque a gente utiliza ácido fólico, apesar das campanhas de utilização de ácido fólico para as campanhas de gestantes, esse ácido fólico é utilizado como um fortificante de farináceos, e o Brasil é um dos países que aderiu à campanha de fortificação dos farináceos. Funciona? Funciona, porque a gente ajudou muita coisa. É o melhor? Não. É na dose que é prescrita? Também não. Então, o que acontece com o ácido fólico talvez não seja nem o produto. Sabe quando a gente inventa uma coisa, acha que ele é muito boa e acaba utilizando em excesso? É exatamente isso. O ácido fólico talvez fosse um bom produto. O problema é que a gente começou a dar comprimido de ácido fólico, farinha de ácido fólico todos os dias. Aí o brasileiro come pão de manhã, daqui a pouco está comendo pão na hora, salgadinho na hora do lanche, daqui a pouco está comendo pão na hora do jantar. Tudo que tem farinha de trigo, tudo que é farinha é fortificado com ácido fólico no país, isso é uma regulamentação. E aí você toma ainda por cima um comprimido de ácido fólico que, ao invés de ser 400 microgramas, que a gente abrevia como mcg, começou-se a utilizar, já que é vitamina mesmo e não faz a menor diferença, quanto mais melhor. E aí, em vez de utilizar a dose, que é a dose preconizada, que é 400 microgramas, as pessoas, os profissionais e as pessoas começaram a utilizar a dose de 5 miligramas, que é uma dose que não é recomendada caso você não tenha já alterações do tubo neural diagnosticados anteriormente. Então, a gente pega um produto que talvez não fosse tão grave, mas que foi utilizado de maneira inapropriada e que acabou se transformando num vilão dentro de todo esse mecanismo, como acontece com a grande maioria das coisas, todas essas coisas assim, passa para todo mundo usa, todo mundo vai usar o dia inteiro. Isso não dá certo. Não dá certo. E aí a gente encontra esse problema relacionado ao ácido fólico. Então, para deixar muito claro, eu acho importante deixar claro, ácido fólico não é um produto natural, nós não encontramos a estrutura química do ácido fólico na natureza. Ácido fólico, ele é um produto sintético que foi gerado a partir de uma estrutura básica, que é a vitamina B9, que é o folato. São coisas completamente diferentes. Muito bom. Vamos começar as perguntas, senão a gente fala tudo, né? Se me deixar falando sobre esse assunto, já viu que eu fico doidinha falando sobre ele. Vou falar sobre radicais, sobre mudança, sobre oxigênio, dupla ligação. Aí o bicho vai desandar, mas isso não é aula. Isso não é aula. Isso aqui a gente tem que explicar para as pessoas por que a gente fala a respeito desse assunto. O ácido fólico, você já falou o que é. É uma substância sintética, né? Que em alguns organismos que têm as enzimas consegue ser quebrado e transformar em metilfolato. E aí realmente tem a função que é proposta. Você sabe que ele, na verdade, não é transformado em metilfolato? Olha que interessante. O ácido fólico, ele é transformado em tem duas etapas químicas que ele precisa. Na verdade, são duas dihidrofolato. A gente junta um dihidrofolato com outro dihidrofolato, você tem um tetrafolato. E aí, dentro de uma reação química, esse tetrafolato ele é utilizado. Daí entra a história da metileno tetraidrofolato redutase, que é a enzima que todo mundo fala, que todo mundo quer saber. E que não é esse... Eu não acho engraçado, porque eu estudo muitíssimo a respeito desse assunto. Tem muitas coisas relacionadas e eu nem acho que seja o borogodó todo que todo mundo quer saber da metileno tetra. Se você estiver comendo folha verde, tomando metilfolato com mutação ou sem... Na verdade, a gente não fala mutação, a gente fala variante genética. Com variante genética ou sem variante genética, a sua vida está normal, a vida segue. Vamos fazer as perguntas, que eu já estou meio... Vamos falar, então, sobre o metilfolato, né? O que é, você já falou também, né? Mas onde a gente pode encontrar naturalmente o ácido fólico, que é o metilfolato? Onde a gente encontra, né, hoje em dia, quais os alimentos que a gente pode encontrar? Como manter uma dieta, independente de quem vai engravidar ou não, mas como manter uma dieta rica em metilfolato? Onde tem? Folhas verdes escuras, cruas e orgânicas. Essa é a principal fonte que a gente tem. E a segunda fonte, tudo que for folha. A alface, vou dizer para você que a única alface que deve ter pouquíssimo é aquela alface americana que não serve para nada. Aquela que todo mundo quer comer, porque é gostoso. Não serve para nada. Quanto mais escuro o verde do vegetal, maior é o seu teor de folato. Então, rúcula tem, couve tem, alface roxa, alface crespa, alface mimosa. E aí é um mundo sei lá, cita qualquer agrião tem. O que você comer vai ter, o que for folha crua vai ter uma boa quantidade de folato. Por que não podemos cozinhar?
Porque o folato é termolábil. A grande maioria das vitaminas é termolábil. O que significa? Que na hora que você esquenta, você... É igual a aula de química que a gente tem na escola, a gente esquenta um produto, a gente sabe que sofre alterações químicas, então a gente faz uma dissociação, troca uma ligação química, solta um átomo de oxigênio. É a mesma coisa. Então, é uma vitamina extremamente termolábil, e na hora que a gente cozinha o alimento, ele, infelizmente, ele perde a estrutura química e não tem mais, aquele vegetal já não tem mais a função. Então, por isso a gente fala em vegetais crus. Boa. Primeira resposta a gente conseguiu. Brotos, conseguiu. Brotos, então brotos também tem muito folato. Se a gente for, enfim, brotos, os brotos que a gente compra às vezes no supermercado, broto de alfacezinha pequenininha, broto de rúcula. Broto de alfafa pode ter, mas tem que ser orgânico. A alfafa é uma dos cultivos que mais tem pesticidas. E os brotos, quando a gente joga pesticida, que a gente usa pesticida, eles absorvem muito, porque eles são um vegetal em desenvolvimento, assim como nós somos seres em desenvolvimento, os vegetais também são. Então, brotos também tem. E tem um que todo mundo fica com raiva na gestação, quando eu falo, e que vocês não podem ter raiva dele, contanto que vocês escolham um bom, que é o fígado. Falei. É muito bom, né? Você gosta de fígado? Eu adoro fígado. É muito bom. Adoro fígado. Cebola, né? E a gente tem que encontrar... E a questão do fígado é uma questão interessante. Você tem que encontrar um bom fornecedor de fígado. Você tem que ter uma pessoa que você conheça. Você tem que ligar para o açougueiro. Olha, eu queria um bom fígado. Se você colocar na internet como escolher um bom fígado, tem 1 milhão de vídeos mostrando que o fígado tem que ser violáceo, que não pode ter trabécula branca. Só coma fígado, minha gente. Pelo amor de Deus, misericórdia. É um dos alimentos mais... As pessoas querem falar de blueberry como... Come fígado! Come fígado. As pessoas falam de blueberry como um super alimento. Eu vou comer... goji berry, isso não é superalimento. Superalimento é fígado, é caldo de ossos. Isso é um superalimento. Ovo, fígado. Exatamente. A gente precisa voltar, né? Claro. O brasileiro está sofrendo uma contaminação de alimentos de fora, achando que os alimentos naturais nossos não prestam, né? Sabe? Mas então, e a gente tem que comer aquilo que a gente está acostumado. Que aquilo feijão tem folato. Que os nossos antepassados comiam, é o que a gente está acostumado a comer. Não tem? Feijão tem folato. Tem. Muito pouco. Deixa eu falar para vocês a respeito de grãos. Deixa eu falar para vocês a respeito de grãos. Grão é um negócio muito complexo dentro da nutrição. Porque o grão ele pode ter uma quantidade de antinutrientes. O grão tem que ser preparado, tem umas coisas específicas. Eu posso até pedir, você tem uma nutricionista com você, Flávio, que a Gi tá aí. A Gi, pronto, isso mesmo. A gente podia até falar a respeito de como preparar grão, porque grão é um negócio diferente. Grão não é fácil. A gente podia fazer um post sobre isso, porque grão precisa deixar de molho, grãos têm antinutrientes, tem que saber como escolhe o grão. O grão, preferencialmente, o grão já tem que ter... ele já tem que estar... Eu ia falar sprouting, como brotando. Então, tem que ter alguma coisa nesse... Tem uma coisa no preparo de grão que não é tão simples assim. Então, dever de casa, se você não prepara bem, ele pode ser um antinutriente. Vamos fazer essa semana. Faz, Gi, faz pra gente, por favor. Vamos para a próxima? Fale. Qual a importância do metilfolato no organismo não gestante? Agora ferrou a vida. Agora que a gente vai começar. Começa. O folato, ele entra... eu até dei uma respirada. O folato, ele entra no metabolismo, que a gente chama de metabolismo de um carbono. O que é um carbono? Lá da aula de química, de novo, eu tenho um carbono que fica circulando em várias vias bioquímicas e ele vai fazendo um transporte e ativação de algumas substâncias. Vamos deixar assim para ficar mais simplificado. Ele funciona para aminoácidos, ele funciona para a produção de neurotransmissores, ele funciona para a produção de serotonina, de dopamina, ele funciona para você dormir bem, ele funciona para você ficar desperto, para o seu cérebro funcionar bem. Ele funciona para a sua replicação celular, e a replicação celular funciona desde o seu cabelo, da sua unha, até a replicação das suas células intestinais. Ácido fólico baixo, né? Metilfolato baixo, também causa tristeza, né? Muita. Por isso que a gente utiliza um dos tratamentos, inclusive, que se a gente for colocar sobre folato para psiquiatria, depressão. É sensacional os trabalhos de folato relacionados à depressão. Fantástico, fantástico.
E funciona para basicamente tudo que você funciona no seu corpo, tudo. E o que é esse metabolismo de carbono? Você pegar um carbono, 3 moléculas de hidrogênio, a gente vai falando de metilação, metila, quem já escutou falar. O que é a metilação? É pegar um carbono, 3 moléculas de hidrogênio e ficam circulando em vias bioquímicas, enfim. E aí a gente vai criando e transformando, e pegando aminoácido e transformando em homocisteína, metionina. E aí o negócio vai funcionando. Isso tem que fluir. A gente tem que fluir nesse metabolismo de um carbono para as coisas funcionarem. Então, a gente precisa metilar as células. E aí, o que funciona na história da metilação? Por que é tão importante? E eu posso falar da gestação já? Não. Tá. Então, a gente precisa metilar as células. Pronto. Lembrem dessa palavra, lembra dessa história metilação, que eu já volto nela. Vai. Tá bom. Para tudo funciona. O folato, vitamina B9, B12 e B6 funciona do alfinete ao foguete, porque são cofatores para as reações enzimáticas mais básicas dentro do nosso metabolismo. Básicas. Nós precisamos desses nutrientes para absolutamente todas as reações enzimáticas que servem para a nossa sobrevivência. Sim. Vamos lá. A deficiência de ácido fólico. Vamos enumerar algumas doenças, né, que podem causar na vida adulta do homem e da mulher. E também depois eu quero que você fale de algumas doenças que causam menor absorção do ácido fólico. Doenças relacionadas à baixa, né, e doenças que causam menor absorção. Eu vou falar vamos começar sobre o que causa menor absorção? Boa. Ácido fólico, então, a gente vai falar. O ácido fólico, a gente está falando de ácido fólico, eu vou falar de folato. A gente não vai falar do ácido fólico. Então, a gente está falando da vitamina B9, que é o folato. Eu preciso mastigar a folha, eu preciso ter um ambiente ácido para poder absorver a folha, e eu preciso ter uma luz intestinal capaz de absorver essa vitamina B9 para que ela seja absorvida e utilizada para o nosso metabolismo, como todos os nutrientes. O que atrapalha? Inicialmente, todas as medicações do trato digestivo. Então, se as pessoas usam omeprazol, losoprazol, pantoprazol, todos os prazóis, isso altera a absorção de folato. Eu acho isso gravíssimo, porque se a gente for pensar, quase 30% da população brasileira em algum momento da vida está utilizando esse tipo de medicamento, e existe uma grande quantidade de mulheres em idade fértil que tem gastrite utilizando a medicação de forma crônica, quando, na verdade, a bula fala a respeito de 6 meses. De 6 semanas, perdão. Mas inclusive, a gente tem pessoas que falam isso muito melhor do que eu, e aí eu recomendo que a gente siga pessoas que falam sobre isso. A Denise, por exemplo, de Carvalho, é uma pessoa maravilhosa, tem curso falando sobre isso, e aí vocês vão entender, porque não adianta se a gente for falar sobre essas, e especificamente sobre isso, vai ficar, a live ela é eterna. Isso a Bruna falou, só a questão de metabolismo de medicamento, né? Se a gente parar para pensar a questão de cirurgias, pacientes que já fizeram cirurgias bariátricas absorvem menos vitaminas. Pacientes que já operaram o intestino, às vezes por um câncer, tiveram que tirar uma parte do intestino, absorvem menos folato, né? E as questões de doenças. Qual doença que a gente poderia falar que pode causar uma menor absorção? A não ser essas questões de absorção mesmo de intestino e estômago. Todas as doenças relacionadas ao intestino, especificamente, eu acho que dá alfinete ao foguete. Se a pessoa chega falando que está com gastrite, ela tem alteração. Se ela está falando que ela está com epigastralgia, ela pode ter alteração. Se ela está falando, acho que a gente tem que falar de sintomas, azia, tudo isso é um sintoma de que o trato gastrointestinal está sofrendo. Seria muito mais... Eu vejo muito mais a parte funcional do que propriamente um nome. Se a gente for imaginar, tudo que altera. Uma coisa que altera, por exemplo, é mastigação, que é super pouco falado. As pessoas sentam para comer. Quando comem alguma coisa relacionada à folha verde, sentam para comer, comem super rápido e param. Eu preciso de tempo para que as enzimas, a grande maioria das pessoas. Então, a gente precisa de tempo para que essas enzimas da boca, as enzimas salivares, tenham ação sobre os alimentos, para que a gente comece o primeiro processo, tanto mecânico quanto o primeiro processo químico de absorção. Então, é importante a gente falar. E a gente vai só absorver os nutrientes se a gente conseguir utilizar toda aquela mecânica e toda a parte química que o nosso organismo faz. Outra questão que interfere são os medicamentos, eu já tinha falado, medicamentos que têm relação com o sistema nervoso central. Esses medicamentos interferem não na absorção, mas na ação. Então, medicamentos para epilepsia, por exemplo, esses medicamentos eles têm ação, tanto que mulheres que utilizam medicamentos
para a epilepsia, tem que fazer uso de um outro produto químico chamado ácido folínico, que muitas pessoas conhecem quando utilizam algumas medicações que interferem no metabolismo. Pacientes que têm diagnóstico de toxoplasmose, que têm que utilizar medicamentos que interferem na replicação celular durante a gestação, utilizam sempre um suplemento chamado ácido folínico, que talvez até seja melhor do que o ácido fólico propriamente dito atualmente. Mas essa aí também é uma outra discussão muito grande. O ácido folínico foi utilizado durante muito tempo, foi o primeiro produto, inclusive, antes do ácido fólico. E a gente falou também do anticoncepcional, né? E aí tem o anticoncepcional. O anticoncepcional, então, interfere demais. E interfere a longo prazo. Interessante os efeitos do anticoncepcional, contraceptivos, eles interferem no metabolismo hepático, porque quem faz a estrutura celular que faz essa modificação são as mitocôndrias. Então, são as mitocôndrias as responsáveis pelo metabolismo. As mitocôndrias são responsáveis por tudo. Se a gente não cuidar delas, a gente está lascado. A gente só existe porque elas estão aqui. Se elas não estiverem felizes, a gente vai morrer. Então, basicamente, é assim que funciona com a vida com as mitocôndrias. E o metabolismo hepático, com os anticoncepcionais, eles interferem no metabolismo de folato imensamente. Fora a vitamina B12, que é a cobalamina, e a vitamina B6. Então, as 3 vitaminas mais essenciais, elas são prejudicadas no metabolismo com o uso de contraceptivos orais. E as doenças que a gente pode ter relacionado a uma baixa absorção de folato, a gente tem as anemias, né? E várias anemias interferem. Aí a gente vê o que vem primeiro, né? Se é a deficiência de folato gera anemia, e a anemia pode... eu falei aí a gente tem que ver qual é a correlação funcional dos dois. Falei como resultado mesmo, né? Como resultado de uma má absorção, né? A gente Perfeito. vai ter uma anemia, né? E aí todos os problemas ligados à anemia, né? Dores e todos os problemas ligados a um transporte de oxigênio ruim. Cabelo, de unha, alteração de aplicação celular, astenia, que é cansaço, fraqueza, glóbulos alteração do humor, alteração do sono. Tá caindo, né? Tudo isso. Claro. Vamos lá, vamos começar com a parte das gestantes, porque senão a gente vai apanhar virtualmente aí. Porque a gente não comentou com vocês uma coisa, mas eu e Bruna fizemos um combinado, né? Que hoje não responderíamos as perguntas para não atrapalhar a questão do roteiro mesmo da live, mas faremos uma live, não sei ainda o dia, mas ela vai ver o dia, a gente vai... Só de perguntas e respostas. Só de perguntas e respostas. Vamos ficar aqui por conta no carnaval. de vocês. Terça-feira, segunda, domingo de carnaval, vamos fazer essa live. Eu tô de plantão segunda-feira, 24 horas. Então, se quiser fazer, tranquilo. Não tem problema, não. Já que é para ferrar a vida, vou estar no hospital. Mas paremos. Não se preocupe. Né? Porque, assim, como a gente gosta... O que eu combinei com o Flávio? Na verdade, muitas das perguntas que vocês têm, nós vamos conseguir responder nessa live. Porque o que eu uso, como eu uso? Então, fica todo mundo pergunta, e no final a gente vai conseguir responder muitas coisas. E depois a gente faz uma live com aquilo que ficou de dúvida, aquilo que vocês... Sim. Mas tem que assistir essa live, porque se tiver pergunta do que a gente falou na live... Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Vamos lá. Bruna, vamos entrar na parte da gestação. Qual o tempo adequado para a suplementação do casal antes de gestar? Eu gosto de falar casal, porque as pessoas têm que ter uma noção, vem aqui rapidinho, uma noção bem interessante. Um feto, ele é produzido por 2 pessoas. Não existe, não é a mulher que faz sozinha. Né? O homem tem que ir lá depositar o seu material genético. E o material genético que vem do homem tem que ter qualidade. Então não adianta nada você se alimentar, suplementar, cuidar da vida e seu marido está tomando cerveja todo dia, fumando cigarro, está obeso, não tem qualidade de vida. Interfere, pronto, tá aí outra coisa que interfere. Boa, Álcool interfere, a gente vai lembrando. Muito, pronto, mais outra coisa. Então assim, para que um feto tenha qualidade genética e qualidade durante a gestação, a gente precisa de 2 organismos muito bem equilibrados. Então você, casal, que está pensando em engravidar e que realmente quer se programar para isso, a Bruna vai explicar em relação à suplementação do casal. Quanto tempo antes? Decidiu que você quer engravidar, começa. O mais rápido possível. Hoje a gente fala, no mínimo 90 dias antes, então é no mínimo 90 dias, mas decidiu que vocês estão pensando em engravidar, já comece a sua suplementação. O que a gente sabe hoje é que a suplementação ela tem um efeito de qualidade. A gente tem os nossos gametas, eles se nutrem
todos os dias. Então, a mulher nasce com todos os óvulos e o homem produz os espermatozoides de acordo com a demanda. Então, existe uma produção diária, mas existe uma demanda. Então, se você espera só para você... não, são 90 dias. Os gametas, os óvulos que você está liberando agora, na verdade, eles começaram a ser preparados há 1 ano atrás. Então, o ciclo que você tem hoje, na verdade, começou há 1 ano atrás. E os óvulos, na verdade, já começaram a ser submetidos a um ambiente metabólico desde a vida intrauterina. Para falar então, a verdade, você nasceu com eles, né? Exatamente. Então, as mulheres não produzem óvulos, nós nascemos com todos os óvulos. Tem um post, eu já fiz live sobre isso. A gente tem que mudar esse conceito, porque a gente tem que cuidar dos óvulos. Eu fiz uma live enorme falando sobre isso, inclusive. E então, assim, decidir o que você quer o mais rápido possível. Aí você começa a utilizar o folato na forma de metilfolato e cuidar o máximo possível da sua saúde a partir do momento que vocês decidem engravidar. Para a mulher é muito importante, como eu disse para vocês, o folato ele faz parte, ele é produzido e metabolizado no metabolismo que tem a ver com homocisteína. Isso acontece dentro das mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis pela produção dos hormônios esteroides, testosterona, progesterona e estrogênio. Sem a produção correta desses metabólitos, as mitocôndrias não conseguem produzir os hormônios esteroides de maneira adequada. E sem a produção dos hormônios esteroides, a gente não consegue ovular de maneira adequada, ter uma preparação adequada, preparação endometrial adequada. Então, a gente precisa realmente dessas questões. E não só isso, eu preciso desse folato adequado para replicação celular, porque na hora que o óvulo e o espermatozoide se encontram, a partir daquele momento começa a transformar 2 células em 4, 4 em 8, 8 em 16, 32, 64 e assim por diante. Então é preciso... Lembrando também, gente, que a homocisteína, quando está muito alterada, pode prejudicar muito a fertilidade. No caso, muito, muito. E às vezes é uma das causas de infertilidade, né? E a homocisteína de abortamento de primeiro trimestre, né? E a homocisteína, ela vai se regularizar com a suplementação de folato. Exato. A homocisteína aumentada, Flávio, ela é apenas um sinal bioquímico de uma deficiência nutricional grave no ciclo de um carbono. Pode ter certeza que essa pessoa está completamente deficiente das vitaminas do complexo B. Completamente deficiente. A reposição, e eu postei isso no Stories, inclusive, um trabalho feito aqui no Brasil, o trabalho que eu postei para vocês da Nutrients, foi publicado agora em 2020, então nas revistas de nutrição mais importantes do mundo, foi feito por um grupo brasileiro e eles mostraram que somente a dieta, não precisava nem de reposição, mas olha o poder, somente a dieta foi capaz de melhorar os níveis de homocisteína em pacientes com homocisteína elevada. Então, e homocisteína elevada é entre 9 e 15 nesse estudo. A gente hoje já fala... Tem gente falando de cima de 7. Eu particularmente, na gestação, olho sempre para uma homocisteína entre 4 e 6. Ela não deve ser nem muito baixa, nem Acima muito de 7 alta. já pode prejudicar. E a homocisteína ela é só um marcador. A homocisteína ela é um marcador. Ela não é... A homocisteína é prejudicial. A homocisteína não é prejudicial. A homocisteína ela está lá como resposta, ela não está conseguindo entrar no ciclo de um carbono por deficiência de vitamina B9 e B12, principalmente. B9 e B12 andam de mão dada dentro do nosso metabolismo. Então, a gente, quando olha, tem que saber interpretar o exame, entender quem é a pessoa que está na nossa frente, quais são as alterações, para poder tomar a conduta correta. Então, não existe uma dose padrão. Eu não tenho dose padrão no meu consultório. Aí, se vocês perguntarem para mim, qual é a dose padrão? A gente prescreve, teoricamente, ácido fólico a partir de 400 microgramas. Mas eu falei para vocês que ácido fólico tem que entrar em 2 vias. 2 vias e tem que ser metabolizado, enfim, é um produto sintético. O que eu utilizo no meu consultório é entender a história clínica do paciente. Existe uma dose que vai ser uma dose que a gente inicia para entender como funciona o metabolismo. Entendo como funcionam as deficiências nutricionais. Então, eu doso vitamina B12, vitamina B6. Eu faço dosagem de ácido fólico eritrocitário. Isso é importante, que ácido fólico sérico não serve para absolutamente nada. Não, ácido fólico, eu não falei que o ácido fólico é utilizado na mitocôndria, eu preciso saber exatamente como funciona o ácido fólico eritrocitário e não sérico. O sérico ele está correndo livre, ele não tem ação. Enfim, então eu preciso fazer essas avaliações. Eu não tenho essa dose. Eu confesso a vocês que, por exemplo, pacientes com depressão, eu utilizo doses que eu tenho uma história clínica de depressão, por exemplo, transtornos relacionados ao humor, associado a uma gestação. Eu vou utilizar doses maiores, eu quero que essa mulher esteja muito melhor durante a gestação.
Quando eu utilizo, eu não costumo passar muito mais... eu não costumo passar doses muito maiores do que 800 microgramas durante a gestação. Mas eu conheço amigos psiquiatras que passam 5 miligramas de ácido de metilfolato. Essa não é o que eu faço, mas enfim, é o que os colegas fazem. A minha orientação na gestação, Flávio, costuma ser nível de homocisteína. As minhas pacientes dosam homocisteína, porque eu preciso saber como é que está funcionando o metabolismo de um carbono. E esse metabolismo de carbono me diz indiretamente a qualidade da replicação celular das minhas pacientes. E baseado nisso, eu vou tateando. Geralmente, nós começamos com doses um pouquinho menores e vou aumentando as doses ao longo da gestação. Mas, de novo, as minhas doses são absolutamente personalizadas. As minhas pacientes fazem exames de rotina. Como tudo, né? Como hoje em dia tem que ser. Né? Meu pré-natal é o que eu faço. Eu não consigo fazer diferente. Eu queria até ter a oportunidade de falar isso, às vezes, numa live, para as pessoas que acompanham a gente terem uma noção de como é que funciona. Né? Eu, Bruna e muitos outros colegas adoramos essa questão de ter esse convívio e de poder ajudar, orientando da melhor forma possível. Só que muitas vezes as perguntas que vocês fazem, não só nas lives, mas até nos directs, são perguntas que condicionam como se fosse uma consulta. E não é uma questão assim, não quis me responder. Não é isso. É porque a gente tem uma preocupação muito grande em entender que a pessoa que está perguntando é um ser humano. E um ser humano precisa de consulta, precisa que eu saiba o que está acontecendo com ele, precisa de avaliação individualizada para saber qual vai ser a conduta. Então, Exato. Não existe isso. Igual mandam muito para mim assim, doutor, meu bebê está com 32 semanas, com tanto de peso, percentil tanto. É normal? Não sei. Não fui eu que fiz a biometria, não fui eu que fiz a datação. Fez o exame. Não fui eu que fiz o exame. Você não sabe nem se aquele exame é de verdade, né? Se aquele exame é correto, na verdade. Tecnicamente, aquele exame realmente consegue te dizer o que está te dizendo. Pois é, e às vezes, assim, isso é comum acontecer no consultório. Uma paciente estava num momento que o exame foi muito difícil, por exemplo. Deu um percentil 8. E aí chega lá, não é um percentil 8, é um percentil 15, é um bebezinho menor, mas não é um bebezinho restrito. Então, assim, são coisas que a gente não consegue realmente, não consegue nem pode, por questão de ética também, em relação ao CRM, a gente não pode ficar respondendo. O que é que a gente tenta orientar? É que vocês desenvolvam a capacidade de entender que vocês precisam passar por profissionais habilitados, que entendam o seu caso e que suplementem a sua necessidade. Minha mãe chegou aí. Oi, mãe. Então, assim, isso é muito individual. Não tem como a gente pensar que um organismo vai ter uma receita de bolo, a gente vai passar para todo mundo. A gente não sabe. Às vezes a pessoa tem uma homocisteína boa, então você vai usar uma dose de metilfolato tranquila, não vai precisar subir. Claro. Igual a gente teve uma discussão tem uma semana, eu, Letícia Piccolo, que trabalha com reprodução, e Glaucius. É uma paciente que já teve uma acrania, por exemplo. Como que a gente deveria entrar com a questão do ácido fólico, do metilfolato, e aí chegamos à conclusão de uma dose que seria específica para ela, né? Tentando evitar. Glaucius mesmo tem história de um filho, né, que acabou não evoluindo, né, e ele entrou com uma dose gigantesca na esposa, graças a Deus. Então, assim, essa questão é muito individual. Eu acho que as pessoas ficam tão carentes de informação que a gente acaba falando, mas realmente a gente não consegue fazer consulta na internet, definir qual a dose vai ser, definir o seu exame quando me mandam. Olha, tem uma coisa que eu ultimamente não respondo, porque eu realmente fico chateado. E é bom que as pessoas que estão vendo aqui fiquem sabendo. Tem gente que me manda foto de ultrassom perguntando se o sexo é esse. Nossa, doutor, dá uma olhadinha, porque eu saí do consultório, estou meio insegura, e eu fiz o exame lá. Gente, não existe isso. Ultrassom é um método operador dependente. Não existe você mostrar uma imagem para outro colega. Eu nem respondo. Desculpa, mas eu nem respondo. Antes eu até respondia. Eu consultório direto. Mas hoje em dia é tanto. Assim, tem dia que eu recebo 10 fotos de genitália com 14 semanas. 14 semanas. Nem vamos falar a respeito de idade gestacional para avaliação de genitália externa.
Isso tem um post maravilhoso que eu fiz em relação a isso, vocês podem ler. Então, assim, as pessoas têm que entender que o que a gente faz é simples orientações para você tentar procurar um profissional na sua área que fale a mesma língua que a gente e que assim você consiga melhorar a questão da suplementação e melhorar a sua vida no geral. Já muda muito, né, Flávio? Quando se você Muito. trabalhar, a informação que a gente passa aqui, eu não estou nem preocupada se você está... Eu acho que a gente volta a live, a gente está aqui há 54 minutos, volta a live lá no minuto 11, quando a gente começa a falar. A forma natural de folato é folhas verdes escuras, folhas verdes cruas, verdes escuras, cruas. Então, a gente está se preocupando com dose quando você, na verdade, devia estar comendo. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente, às vezes, fica se preocupando. Eu tenho paciente que usa 200 microgramas de metilfolato no consultório, paciente que usa 800 microgramas, como eu falei para vocês, mas nenhuma paciente minha, sai do meu consultório sem eu deixar muito claro para ela que a fonte de folato, que é a fonte biologicamente utilizada, biodisponível, é a folha verde. Porque a suplementação, ela é uma suplementação. Então, é para compensar aquilo que está faltando. O que todo mundo precisa entender que há 100 anos atrás não existia metilfolato, né? Não existia ácido fólico. O metilfolato existia, mas não existia ácido fólico. E os bebês nasciam normalmente, porque as pessoas comiam bem. E a gente só está suplementando porque hoje em dia todas as dietas são insuficientes. Exato. Então, assim, as pessoas precisam de suplementos porque têm qualidade de vida ruim, comem mal, não dormem bem, né? Têm hábitos de vida horríveis. Então, isso tudo necessita que a gente suplemente. Então, se você tem, é o que a gente fala, é os pilares que eu gosto muito de falar que Glaucio fala, né? Se você tem qualidade de vida, faz o controle de estresse, alimentação e atividade física, tá tranquilo. Você tá tranquilo. Lógico que existem protocolos de suplementação hoje em dia para evitar o risco, que a gente não sabe até às vezes, tem que ter um norte para essa história toda. Tem muita gestante que fala assim, vou engravidar. Passa um mês, engravida, mudei de vida. Mas antes tinha uma vida comendo Big Mac, Coca-Cola e tal. Então, assim, mudei de vida não existe. Você é o que você come há 3 anos atrás. O seu organismo já está intoxicado desde quando você comia mal. Então, o primeiro passo que a gente tem que passar para vocês é mude seu estilo de vida. Não fique preocupado com dose. O que eu tenho que tomar? Porque, para falar a verdade, quando vocês perguntam isso, fica parecendo assim... eu não me alimento bem. Não, assim, não é isso não. Eu não me alimento bem. Acho que agora eu vou ter que suplementar, né? Porque eu tenho comido muito mal lá atrás. Então, por que você não começa hoje a comer muito bem, a ter um hábito de vida muito bom e não ter a necessidade de tomar tantos suplementos para você ter uma vida legal? Isso que eu acho importante. E olha que, assim, eu sou entusiasta na área de suplementação, porque minha área é totalmente diagnóstica. Também. Né? Porque, assim... Mas eu entendi com o tempo, e Bruna foi uma das pessoas que mais me ajudou a entender isso, que o meu diagnóstico de restrição, de feto grande, de feto pequeno, de pré-eclâmpsia, de tudo isso, de folato, de malformação, está ligado com o que a pessoa está comendo. E eu estou fazendo diagnóstico. E eu, sinceramente, não quero continuar fazendo esses diagnósticos que são tristes o dia todo. Eu quero conscientizar as pessoas que elas precisam se cuidar para não ter que passar por momentos tristes na hora do ultrassom, onde a gente descobre uma malformação grave, onde a gente descobre que a gestação não vai para frente, né? Lógico que a gente tem os problemas genéticos, mas tem os problemas ligados à alimentação que a gente tem que eliminar. E elimine-se isso. A gente elimina isso comendo bem. E os problemas ligados à genética, Flávio, na verdade, não teriam tanto peso populacional, porque seriam eventualidades. A gente tem que lembrar que essas questões genéticas, elas aconteciam, sempre aconteceram, porque um óvulo juntar com o espermatozoide e dar certo no sentido de que dá certo mesmo, de começar a replicar células, sejam elas quais forem, é o grande milagre dessa história toda. A gente pegar um óvulo, aquele óvulo com aquele espermatozoide, virar uma Bruna e virar um Flávio, virar uma pessoa, gente, isso é a coisa mais fantástica e surreal dessa história toda. E que vai acontecer em algum momento que você vai ter um abortamento, porque esse material genético não era adequado, uma malformação, mas isso era para ser esporádico. O que a gente vê, eu me formei em 2003, o que eu vejo nesse tempo todo, o Flávio era um menino ainda nessa época, o que a gente vê nesse tempo todo é um aumento de...
2003 eu estava no primeiro ano científico, eu entrei na faculdade em 2006. Eu entrei em 97. Na verdade, eu entrei em 95, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Vou entregar a minha idade. 42, tá, minha gente? É só isso. Tá linda, né? Fala 10 aí, anos gente. de diferença. Olha para isso. A mulher tá bonita demais. Você é maravilhoso. Então a gente tem que pensar que essas coisas elas eram esporádicas, elas aconteceram de vez em quando. E vão acontecer, tá, gente? E vão acontecer. Você vai falar assim, eu fiz tudo direito, eu tomei, eu tenho uma qualidade de vida. Você pode fazer tudo isso. Isso te dá isso te dá as possibilidades para que você tenha potencial para fazer o melhor possível dentro dessa história toda. Mas isso não existe nada que te dê segurança e garantia, porque eu não sei quem é aquele espermatozoide. Um homem ejacula 30 milhões de espermatozoides. Uma ejaculação libera 30 milhões de espermatozoides. Minha gente, é um. Como é que eu sei aonde estava aquele um, quem comeu aquele um, onde andou aquele um? Eu não sei. E aquele órgão que está lá. Exato. Então, assim, a gente tem que... As pessoas têm que começar a pensar a respeito dessas questões, porque parece que, ai, meu Deus, eu sofri um aborto. Pitaluga. Bruna. Ai, gente. Vamos entrar aí, gente. Vamos entrar. Eu tô aqui falando. Bruna, vai encerrar. Ela não para. Não para de falar. A Bruna trocou a pilha. Pois a pilha do Duracell hoje tá difícil. Tá falando bastante. Assim que a gente gosta, né? Mas encerrou, gente, porque completou 1 hora. Isso é comum nas nossas lives, né? A gente sempre passa de 1 hora. Já vou chamar ela de novo pra gente começar. Ela ainda não entrou. Bruna, volta aí. Não me deixa, não. Ela não percebeu, acho que ela tá falando até agora. Ela deve estar falando lá. Ela é ligada no 220. Assim que a gente gosta. Eu também sou, né? Durante o dia é complicado. Vamos chamar. Bruna, volta. Que encerrou. Tá todo mundo te zoando aqui, falando que você continuou falando aí. Ah, a live acabou. Não, vai falando. Eu tava aqui empolgada, porque eu falo no consultório. Gente, tem que botar um filtro, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que botar um negócio aqui. Vocês me dão um negócio. Mas eu queria te contar um negócio, antes de você complementar. Essa semana passada eu estava em São Paulo, né? Fui fazer uns cursos, atualização, e fui convidado para uma reunião científica na Clínica Hope, que é a clínica da Mel. São lindas! A clínica da Mel e da Amanda, que são 2 queridas que a gente vai fazer live com elas, e a gente teve uma aula de uma pesquisadora sobre os polimorfismos em relação aos medicamentos que podem ser usados para a fertilização. Existem alguns medicamentos que em algumas pacientes não vai ser tão legal, não vai ser tão efetivo. Então, assim, você estava falando dessa questão, mas eu acho importante a gente abordar que a gente evoluiu em relação à alimentação, mas a gente evoluiu muito na questão de pesquisa, né? E ela estava até explicando que toda essa parte de pesquisa de reprodução e de polimorfismos veio muito da medicina veterinária, porque lá, na medicina veterinária, tem uma escolha, tem um cuidado maior, né? Uma pesquisa maior para uma seleção de raça, coisa que a gente não pode fazer na nossa espécie. Claro. Uhum. E lá eles fazem para melhorar a carne, para melhorar tudo. Então, assim, eles acabam pesquisando muito mais. Isso está melhorando muito para a gente, porque os polimorfismos, quando você tem um diagnóstico, você consegue adequar a medicação. E o futuro vai ser isso. Daqui a um tempo, a gente não vai ter um medicamento, daqui, sei lá, 100 anos talvez, não vai ter um medicamento que vai vender na farmácia. Vai ter um medicamento que vai ser feito para você. Né? Que você vai ter o estudo, vai apresentar, me dá uma dipirona aí, mas essa é para mim, dipirona Braga aqui, por favor. Isso. Né? Essa dipirona Pitaluga aqui não serve para mim, não. Isso aqui é dose muito alta. Entendeu? Então, assim, muda muito, né? A gente acaba tendo que pesquisar porque a qualidade de vida está caindo e está piorando tudo. Mas complementa aí o que você estava falando, que eu nem lembro. Não, na verdade, eu ia falar só que... deixa eu falar sobre fármacos, deixa eu falar uma pessoa que eu amo de paixão, que é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo sobre as variantes genéticas e as medicações. Caroline Mesquita, tem o perfil dela. A Carol é maravilhosa. Sou absolutamente louca pelo trabalho dela.
Carol tá em Portugal, ela é brasileira, tá em A Portugal. gente já tentou fazer live umas 3 vezes, mas Cara, vai sair. ela é... Eu fiz uma live com ela, é maravilhosa, eu amo de paixão, então se vocês tiverem interesse... Ela tá eu aqui, sugiro ó. muito. Tá, Carol Olha, tá aí? eu quero a minha live, hein? Carol tá aí? Tá Cadê aí. Carol? Vou morrer do coração, amo essa mulher loucamente. Carol, cadê minha live, hein? Ela é demais. E aí eu ia falar para vocês, toda vez que acontece alguma coisa que não é esperada, então eu tenho uma gestação que não foi um desfecho esperado, eu tenho um abortamento que não foi um desfecho esperado por questões óbvias, pensa, volta e se pergunta, por quê? Por que eu tive isso? O que eu poderia ter feito de diferente? Eu poderia ter controlado o meu estresse, eu poderia ter me alimentado melhor, eu poderia ter feito atividade física. Se você faz tudo isso, a gente começa a falar assim, então deixa eu fazer uma avaliação de variantes genéticas para você. Mas eu acho que as pessoas começam a usar uma bala de canhão para matar um ratinho. Então, assim, exames que são milhares de exames, problemas que são enormes. Mas as coisas básicas não estão resolvidas. Então, é óbvio que se o básico não está resolvido, como é que eu vou querer resolver as coisas que são mais complexas? Não dá. E a gente está atropelando. Então, como é que você quer saber da dose do metilfolato se você não come folha verde? Que diferença vai fazer a dose? Pelo amor de Deus, você tinha que estar comendo a folha. Então, é uma coisa que, assim, na minha cabeça não funciona. Mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Isso é um trabalho que a gente faz na rede social, de falar aqui sobre estilo de vida. E eu acho que a gente começa a retomar. E eu sempre falo também outra coisa, ô Flávio. Isso é um trabalho de sociedade. Isso não é um trabalho meu e seu. Você assistiu essa live, você está aqui, você está me escutando falar, você está escutando o Flávio falar. Você não pode jamais dizer que você não tinha essa informação mais. A partir do momento que você tem essa informação, você tem a obrigação de fazer alguma coisa a respeito desse assunto. Então, primeiro que você tem que cuidar de você e da sua casa, a sua matilha. Eu sempre falo que nós somos uma matilha. A minha matilha é a minha família, a matilha do Flávio é a família dele. Então, eu cuido da minha matilha, você tem responsabilidade de cuidar da sua matilha. Se você fizer isso, você já propagou esse conhecimento. E eu acabei de dizer para vocês, isso funciona para alterações do sistema nervoso central. Eu postei minha filha comendo salada agora, é excelente para as crianças. As crianças não comem folhas, minha gente. A criança não sabe o que é reconhecer uma alface no supermercado. Bruna, eu vejo, às vezes dá vontade de matar, sério. Eu vejo pai e mãe dando Big Mac para criança. Gente, criança não tem que comer. Coca-Cola na mamadeira. A criança sabe o que é um refrigerante, mas não sabe o que é um vegetal. A criança não sabe a diferença entre vegetal, fruta, não sabe o que é uma batata, não sabe o que é um... Ah, eu não posso comer batata. Minha filha, pelo amor de Deus, pode comer qualquer coisa que veja na natureza. Primeiro você come tudo da natureza, depois tira o que é industrializado. Então, vocês entendem o que a gente está falando aqui? Porque a gente está fazendo uma live extremamente complexa, de um assunto extremamente complexo, e que, na verdade, é um assunto, sim, é complexo para mim e para o Flávio, porque a gente estuda isso, porque tem que falar sobre bioquímica disso, porque eu tenho que entender a bioquímica disso, para todos os dias eu repetir no consultório e estar falando aqui para vocês agora, comam folhas verdes cruas. Muito bom. Vamos para a próxima. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho que trabalhar amanhã, hein? Pelo amor de Deus. A próxima, eu também, cedo. Amanhã o bicho pega. A próxima pergunta, eu acho que a gente já respondeu, e eu respondi no início, assim, por que usar o metilfolato no lugar do ácido fólico? Porque você está vivo e se você respira, você tem que usar metilfolato para todas as reações químicas do seu corpo. Então não usem ácido fólico, por favor. Metilfolato. A próxima pergunta também, acho que você já falou, mas uma parte dela a gente consegue fazer uma pergunta. Se existe uma dose padrão, você já falou, mas assim, em quais indicações é necessário uma dose alta de folato pré-gestacional? Malformações diagnosticadas, todas as malformações. Então, alterações lábio-leporino, fenda palatina, alterações de tubo neural, alterações de sistema nervoso central, malformações cerebrais. E esse negócio de trombofilia? Quem? Perdão. Esse negócio de trombofilia. A gente combinou que você não ia tocar nesse assunto. Eu não faço mais live com você. Quero deixar claro, vocês são testemunhas, essa é a última live, eu não toco mais nesse assunto. Tá bom. Então, eu vou falar só uma coisa para vocês a respeito de trombofilia. Vou dar 2 exemplos para vocês. Eu tenho uma mulher obesa, tabagista, sedentária, estressada, que passa o dia inteiro sentada e fumando cigarro. E eu tenho uma outra paciente que é saudável, pratica atividade física, magra, tem controle do estresse, dorme super bem e tem um absoluto controle da dieta dela.
Qual é a pessoa que tem chance de desenvolver qualquer tipo de trombose? É a obesa tabagista. Concorda comigo? Ter a trombofilia, ter um gene de trombofilia, ela te dá um fator de risco. Ele não te dá uma sentença. Isso é muito importante. A sentença vem do ambiente que se encontra aquela variante. Então, eu tenho alterações que são responsáveis por uma possibilidade, porque é isso que a trombofilia faz, eu tenho uma possibilidade de hipercoagulabilidade. Então, esta pessoa deve ter um cuidado redobrado com os estilos de vida dela. Eu tenho várias. Meu exame genético é um caos. Um caos. E eu tenho cuidado absoluto com uma série de informações. Eu tive 2 gestações e não tive trombose nem pré-eclâmpsia. Então, é importante a gente entender que o conhecimento da trombofilia, ele te dá a possibilidade de você mudar a história da sua vida. Porque você ter a trombofilia durante a gestação, você tem um momento que é pontual. Só que eu espero que vocês vivam, e a gente tem essa possibilidade, a nossa geração, eu estou falando de pessoas aí na casa dos 30, 40 anos, a gente tem a possibilidade de viver até os 100 anos com qualidade. Então, eu preciso que você entenda que a trombofilia que você está pensando na gestação vai se manifestar futuramente como um acidente vascular cerebral, como infarto agudo do miocárdio, como uma trombose de membros inferiores, como uma trombose pulmonar. O que você faz hoje é o que a gente vai fazer para o futuro, para que você tenha saúde. Então, eu sempre vejo o exame genético como uma possibilidade, falei isso ontem, inclusive, também com a Ju. É a possibilidade que você tem de tomar uma conduta proativa em relação. Eu conheço meu metabolismo, então eu tenho uma conduta proativa para diminuir o impacto dessas variantes genéticas. Genética não é destino. O que a gente come é destino, o que a gente pensa é destino, o que a gente pratica todos os dias é destino. Não é a genética. Você pode ter a melhor genética do mundo. Se você não tem um comportamento adequado, essa genética vai se manifestar. Acabou. Você pode não ter polimorfismo nenhum. Você pode não ter nada. Mas, no entanto, se você tem uma genética que você sabe que está alterada e você toma conduta proativa para que você tenha as melhores práticas, para que aquela alteração não se manifeste, acreditem, ela não vai se manifestar. Isso chama-se epigenética. A gente achava que genética, eu nasci com esse gene, meu Deus, estou fadado ao insucesso, eu vou deitar na cama e vou esperar o dia da morte que ela vai chegar. Não, a conduta é proativa. É o ambiente que determina a expressão do gene. Isso chama-se epigenética. E é a coisa mais linda do mundo. Isso te dá... Gente, eu acho isso tão lindo. Sabe por quê? Você é o dono da sua vida. Você tem as rédeas, você tem o poder entre a saúde e a doença. Só cabe a você. É o que você come, é o que você pensa. Você é responsável. Ninguém é responsável. Eu não sou responsável, o Flávio não é responsável. A sua mãe não é responsável. O seu pai não é responsável. Ninguém é responsável por isso. A única pessoa responsável pela saúde ou pela doença do seu corpo é você mesmo. E eu acho que isso dá um poder para você. Você é o dono do que está acontecendo. Ninguém mais pode fazer isso por você. Sem dúvida. Vamos para a próxima. Filha, cara, só o que eu queria falar. Vamos para a próxima. Não iniciei a suplementação pré-gestacional e descobri que estou gestante. E agora? Faça. Faça porque o neném se multiplica, as células fetais se multiplicam o tempo inteiro, as células do sistema nervoso central multiplicam o tempo inteiro. E essa é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Se o neném chega... Isso é uma coisa que eu falo no consultório também. O neném chega até 28 semanas pesando mais ou menos 1 quilo, 1,1 kg. Não é isso? 28 semanas a gente faz ecografia, vai lá. O neném demora 28 semanas para chegar a 1 quilo, 1,1 kg. Entre 28 e 38, ele ganha mais ou menos 2 quilos. Porque a gente vai ter o neném na casa de 2.800 a 3.200. Vamos botar tipos de crescimento, né? E como ele replica essas células? Do nada, elas simplesmente... Porque até 28 o crescimento é só hiperplásico, não é hipertrófico. Exatamente. Depois ele faz hipertrofia. Hipertrofia e hiperplasia, né? Exatamente. Então é impossível você conseguir replicar células. Eu só usei os 3 primeiros meses. Oi? Por quê? E aí é fácil de entender. E eu gosto muito de falar dessa questão de crescimento fetal, porque assim, a gente divide, né? Até 28. Tem mais 1 hora de live. É mais ou menos. Nem é até 28, não, porque
a gente considera o primeiro trimestre 100% hiperplásico. A partir do primeiro trimestre é misto, crescimento hiperplásico e hipertrófico. E a partir da 28ª, um crescimento somente hipertrófico. E aí a gente consegue entender por que chegamos ao meio da gestação e não temos metade do peso. Do peso, porque exatamente. A primeira fase de crescimento é crescimento hiperplásico. E isso ajuda a gente a entender por que temos abortos de primeiro trimestre. O que é hiperplasia celular? É crescimento das células. Se a gente não tem... saiu de metilfolato para falar abortar de primeiro trimestre. É sério, porque se a gente não tem um metilfolato para fazer a replicação celular, a gente não vai ter um embrião de primeiro trimestre que está na fase de crescimento hiperplásico com bom crescimento. Claro. É uma gestação que provavelmente não vai evoluir no primeiro trimestre. Eu sempre digo a respeito do pré-natal você tem que dar potencial para crescimento e desenvolvimento. Se isso vai acontecer, mas você tem obrigação de dar o potencial. Então, você tem obrigação de nutrir este ambiente para que essas células se repliquem. Vamos acabar com o mito do autismo? Metilfolato não tem nada a ver com isso. O que acontece é que algumas pacientes... existe uma dose. A questão do autismo é uma questão de superdose. Então, algumas pessoas são sensíveis. Lembra lá no começo que eu falei para vocês? O problema é a gente pegar um produto, falar, é só vitamina, pode usar quanto você quiser, e saiu todo mundo usando 5 miligramas. Para muitas pessoas, e por que foi estabelecido a dose de 400? Porque é uma dose que servia para todo mundo. Eu tinha inibição de alterações do defeitos do tubo neural, e mesmo assim, a gente tinha, e a grande maioria das pessoas, enfim, recebia essa dose. No entanto, o que aconteceu foi que começaram a usar doses de 5 miligramas, que uma grande maioria está fazendo. Daí, não, só 5 miligramas, um pouco mais de vitamina, vitamina é ótimo, um pouco mais é melhor. Gente, tudo no corpo é ajuste, nem mais nem menos. E aí você faz uma superdose e nós temos quase 40% da população com alterações com variantes genéticas da metileno tetidofolato redutase, que é essa enzima que todo mundo fala, MTHFR. E aí, como você tem essa superdose, esse metabolismo ele não consegue agir, é muito lento. E lembra que eu falei também lá no começo que isso tem interferência na produção de neurotransmissores? Isso funciona no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, quando você começa a criar toxicidade, você não consegue dar os nutrientes adequados. E aí você tem uma alteração de multiplicação celular. Sim. Então, mas são superdoses. Então, são pacientes que usam doses de 5 miligramas, sem indicação, sem necessidade, que tem geralmente as variantes genéticas, então tem as variantes da metileno tetra, e aí, por isso, em decorrência disso, você tem relação. De verdade, eu falo, eu tenho outra pessoa, eu tenho tanta gente maravilhosa que eu fico até... Tem uma médica que eu amo de paixão, a Tiele. Ela tem, inclusive, um perfil, ela tem, inclusive, um programa chamado Alflix, que é de autismo, que eu acho lindo, 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 lindo. E ela tem um conhecimento absurdo, inclusive porque ela tem um filho que tem um diagnóstico de espectro autista. Cara, ela é uma princesa maravilhosa. E a Tiele e eu, a gente tem se falado a respeito de algumas coisas. Outro dia eu fiz um post e falei para ela, eu não acredito em causa única. Então, geralmente, aquela pessoa que está usando 5 miligramas não está se nutrindo de forma adequada, ela já é uma pessoa que está sedentária, ela não tem uma conduta proativa em uma série de questões. Dificilmente, a gente não vai encontrar uma causa. O corpo tem muitos mecanismos para compensar alterações, porque o nosso objetivo aqui nesse planeta é replicar. Então, eu tenho que ter filhos, claro, tem que ter filhos, todo mundo tem que ter filhos, a gente vai replicar, povoar. Esse é o objetivo. O corpo quer fazer isso. Isso é uma questão biológica. Então, a gente tem mecanismos para compensar. Então, assim, alterou aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Só que a gente começa a alterar aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, o corpo passa, cara, eu não consigo mais arrumar essa casa, isso aqui tá uma zona, eu não consigo mais arrumar nada, tá tudo funcionando esculhambado. É isso que acontece. Então, assim, eu não acho que o problema do autismo seja a dose aumentada de ácido fólico. O que eu acho é que é uma série de fatores que, neste momento, levaram, inclusive, ao uso excessivo de um produto químico que é sintético, que não é só ele também, né? Que não é só ele também, que é uma das causas, né? A gente tem várias... Ele é só mais um numa história que é confusa. A história é confusa. Então, não dá para a gente definir... tem relação com hiperglicemia, tem relação com hipoglicemia, tem relação com exposição a agentes externos, disruptores endócrinos, metais pesados. Então, a gente começa a ver... É o conjunto de coisas que, na hora que soma, dá uma alteração. Eu fiz uma live com uma neuropediatra de São Paulo, só sobre autismo. Está lá no meu canal, quem quiser acompanhar também.
a gente falou sobre esses fatores, né, de metais pesados, de fatores epigenéticos que podem favorecer o aparecimento do autismo nas gestações. Muito bom. Próxima pergunta. Ai, meu Deus do céu. Vai. Tem mais duas. Meu Deus do céu. Usei metilfolato na gestação. Mesmo assim, gerei um feto com malformação. E agora? O que aconteceu? Volte 2 casas. Veja o que aconteceu. Porque metilfolato sozinho não vai resolver o seu problema. Metilfolato é um dos suplementos. Acabei de falar. Que você vai usar metilfolato. O que eu vejo tanto assim. Eu usei ácido fólico. Oi? Ácido fólico? Mas a gente tem que usar a vitamina B9, a vitamina B12, a vitamina B6. A gente tem que Toma sol. A vitamina D. Exatamente. Como é que tá seu sono? Então, assim, o metilfolato, coitado, ele é só... porque ele é tão importante. É como você querer construir uma casa sem ter um bom tijolo. É o metilfolato. Na verdade, eu acho que, nesse caso, eu não suplemento jamais metilfolato sem metilcobalamina. Isso, na verdade, não metilcobalamina, mas cobalamina, porque tem algumas variáveis. Mas eu sempre uso a vitamina B9 associada à vitamina B12. Elas andam de mão dada, elas andam conjuntas. Eu não gosto da suplementação separada. E dizer que uma vitamina vai resolver todos os problemas da sua vida, sério mesmo, não tem a menor condição. Você está desnutrida de um monte de coisa, de aminoácido, você está desnutrida de vitaminas do complexo B, você está desnutrida de zinco, de selênio, de cobre, de ferro, de vitamina D, de vitamina A. Não tem a menor condição. Então, assim, o metilfolato, ele é só uma das coisas que a gente tem que pensar durante a aplicação celular. Mas ele não pode ser jamais a pessoa, o vilão. Eu estava errado, eu usei metilfolato deu problema. Não. O problema é o seu metabolismo que está alterado. A gente tem que resolver o problema do seu metabolismo. E a gente não pode esquecer também, porque às vezes as pessoas assim, meu bebê teve espinha bífida, né? E aí acabou falecendo. E eu usei metilfolato. Gente, uma das causas também da espinha bífida são as síndromes, né? Bebês sindrômicos podem ter espinha bífida e podem ter problemas relacionados a fechamento de tubo neural. Né? Porque na replicação celular. Exato. É um problema genético. Exato, porque os nenéns têm na genética uma alteração na replicação celular. E assim, não tem como a gente, através de um medicamento, deixar de transcrever um erro do seu DNA. Exato. Né? Não tem o que fazer. Se você carrear, que não é carregar, né? Carrear um erro em algum dos braços do seu DNA, isso, quando linka com o DNA do seu marido, pode gerar um feto com malformação. E aí a gente entra em outra questão, que é a questão do aconselhamento genético, do estudo genético do casal, quando tem muitas malformações. E não é só a parte de suplementação, a parte também do estudo pré-concepcional genético. Meu médico, vamos para a última. Vamos acabar até as 11. Eu estou respondendo pouco, eu já vou responder só sim e não. Perceba o que vai acontecer agora. Vai lá. Vamos lá. Meu médico não prescreve ácido fólico. Antes ou depois que engravidei. E agora? Você precisa que ele prescreva depois que você assistiu essa live? Eu recebo perguntas o dia inteiro assim, o que eu faço se o meu médico não faz? O que eu faço se o meu nutricionista não prescreve? O que eu faço se... Assim, de verdade mesmo, de verdade, primeiro que a gente não tem... Olha só, profissional, existe qualquer tipo. Desde a pessoa que está trabalhando na sua casa até um médico, um engenheiro, um advogado, a pessoa do artesanato, a menina enfim, a recepção do balcão, um restaurante. Tem de tudo no mercado, tudo. Eu acho que todos nós temos livre escolha de escolhermos as pessoas que a gente acredita. Isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sabia. O meu médico me obrigou. Você jura que você acredita nisso até hoje, em 2020, que alguém está te obrigando? O paciente de 2020 tem que acompanhar a medicina de 2020. O que a gente tem que fazer, eu aconselho, eu caminho com você. Eu te oriento. Eu falo sempre assim, eu ponho você na estrada de tijolo amarelo. Se você vai andar nessa estrada ou não, caminhar, aí eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho como dar comida na sua boca, eu não tenho como fazer isso por você, eu não posso. O que eu posso é aconselhar. E esse é o papel que a gente tem que ter. Médico não tem... As pessoas têm a ideia do médico, daquela pessoa que eu acho que fica prescrevendo, de jaleco, sei lá o quê. E eu impondo. Você não impõe nada. Eu não imponho absolutamente nada. As pessoas têm livre escolha na vida. E você tem a livre escolha de fazer aquilo que eu falo com você. E você tem a livre escolha de sair do consultório e falar, eu não volto para esse profissional. Mesmo porque, Bruna, assim, hoje em dia, não tem como esconder.
Não está em livro. Não, gente, Tá na pelo amor de internet, Deus. tem artigo científico, é só pegar e ler. Você não precisa ser da área para ler um artigo. Tá Não. tudo quente. Eu Você acho põe que a artigo verdade é direto. muito... A verdade Mas é a gente entra naquela coisa que eu sempre falo e sempre falei. Saiba montar a sua equipe para gestação. Saiba ter uma boa equipe. Minha vida. Né? Não fale isso, não. Já foi, você sabe que eu já quero trazer ele para Brasília. Vamos fazer uma campanha do Flávio Braga em Brasília. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa campanha daqui a pouco eu não tenho em casa, né? Vou botar. São Paulo, Vitória, Brasília. Tá bom. Tá bom, tá tranquilo. Aproveite. A questão de montar a equipe é muito importante. Você precisa de um obstetra... Tô louca para ler o que as pessoas estão escrevendo. Vai falando. Você precisa de um obstetra que seja como se fosse um pai. Que te dê um acolhimento. E se você não sente essa segurança na avaliação com o seu obstetra, mude, pronto. Se você faz um ultrassom e a pessoa não te explica como você acha que devia explicar ou não te acolhe naquele momento, mude. É simples, entendeu? Não tem... Não volta lá, você gente, foi na nutricionista, a nutricionista falou coisa que, sei lá, igual aqui em Vitória, tá com mania agora de grupo de WhatsApp de orientação para tentante. Eu não acho isso certo. A gente já falou essa semana inteira sobre isso, vários colegas falando. Eu não acho certo, mas você quer participar de um grupo de WhatsApp que te dá orientação sem saber quem você é, fique à vontade. Agora, se você quer passar por uma nutricionista materno-infantil que vai te avaliar como uma gestante e tem capacidade para avaliar isso, faça isso também. Então, assim, a gente fala em relação a montar equipe. O que é uma equipe para uma gestação? Um bom obstetra, um bom ultrassonografista e um bom nutricionista materno-infantil. E outros profissionais periféricos que você vai precisar para essa gestação, que é um fisioterapeuta, um preparador físico e outros profissionais que, às vezes, eventualmente você vai precisar. Então, assim, saiba que você não tem obrigação de gostar do médico que você passou a primeira vez. Às vezes o santo não bate, né? Eu mesmo, às vezes, tenho paciente que o santo não bate. E, às vezes, nossa, mesmo tendo educação, conversando, a paciente, às vezes, já está vindo de um histórico tão ruim de outros colegas que ela está tão sensibilizada que ela não se permite mais, né? Não se permite deixar você entrar no cotidiano dela. Então, tem paciente que é mais complicado, assim como tem profissional que é mais complicado. Então, saiba montar... Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu vi um comentário e eu quero só fazer uma observação ao comentário. Na verdade, a gente não está jogando a responsabilidade para a mãe. A mãe não tem responsabilidade sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Imagina você entrar num restaurante e a comida for ruim. Você volta no restaurante para comer? Não volta. Você chega no restaurante, a comida está salgada, o tempero é ruim, você foi mal atendida, o prato estava sujo, o copo estava sujo, o garçom te atendeu mal. Você volta nesse restaurante para comer? Não. O que vai acontecer? Esse profissional, que é o dono do restaurante, é o gerente, o dono, o garçom, seja lá o que for, vai começar a perceber, peraí, mas o meu restaurante está vazio. Eu não estou conseguindo. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um negócio e esse meu negócio não está gerando lucro para mim. Eu estou tendo prejuízo porque meu restaurante está vazio e eu não estou conseguindo encontrar ninguém. Um belo dia ele vai ter uma consciência, vai provar a comida e vai dizer, meu Deus, essa comida está horrorosa, chama o chefe. Você tem que ter uma conduta proativa para resolver esse problema. É isso que eu e o Flávio a gente está falando aqui. À medida em que todos, como sociedade, começarmos a falar assim, peraí, prescrever isso daqui não está correto. Eu não vou voltar naquele profissional. Você não volta naquele profissional. Isso aconteceu uma vez, 2, 30 dias depois, isso já mudou. O que vai acontecer com o profissional? Peraí, eu tinha o meu consultório cheio. O que aconteceu? Que em 30 dias eu perdi 10 pacientes. Se a pessoa não tem a noção disso, de verdade, ela não deve estar no mercado. Porque o meu trabalho, assim como o do Flávio, é um mercado. Eu ofereço um produto e o Flávio oferece um produto também. O que é esse produto? Assistência médica de qualidade. É isso que a gente faz. Eu presto assistência médica de qualidade. Eu troco, vocês pagam a minha hora de trabalho e nesta uma hora eu te dou uma assistência uma assistência médica de qualidade. Se por um acaso eu estou fazendo isso e meu consultório está vazio, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu vou ter que parar em algum momento e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ganhar uma quantia X para pagar minhas contas, meu consultório está vazio, eu não estou ganhando X absolutamente nenhum, então eu tenho que começar a repensar.
eu começo a perceber que os meus pacientes estão olhando para mim e falam assim, mas peraí, doutor, eu li em algum lugar que era para prescrever metilcobalamina. Eu li em algum lugar que era para prescrever metilfolato. Se esse cara, ou essa médica, ou esse nutricionista, ou essa enfermeira, ou esse engenheiro, qualquer coisa que seja, se a pessoa que diante de uma demanda de mercado não consegue se adaptar, o mercado vai sufocar ela, gente. O mercado vai sufocar ela. Então é isso que a gente tem que fazer. O que acontece é que a gente está alimentando o profissional ruim no mercado. Isso acontece com todos os profissionais. Eu não estou falando de médico, não. Estou falando de médico, de nutricionista, de engenheiro, de advogado. O brasileiro tem a mania de querer ser subserviente para algumas coisas, e uma delas é isso. A pessoa impõe alguma coisa e você está resolvido. Isso não acontece nos países desenvolvidos, entendam. Eu rodo o mundo inteiro, vou no mínimo 3 vezes por ano para fora do país para estudar. E tem colega que não estuda, ele não fala nem inglês. Como você faz medicina, pelo amor de Deus? E você vai ler um artigo sem falar inglês. O que acontece? A primeira aula que eu dei na faculdade, as minhas aulas sempre começam da seguinte forma: eu não traduzo título nenhum, eu não traduzo absolutamente nada. Se você quer entrar no mercado de trabalho, você tem que estar atualizado. Como você está atualizado? Fazendo inglês. Se você quer fazer a minha aula, a primeira coisa que você tem que fazer, não é porque você tem que falar inglês, mas se você quer se destacar no mercado, você tem que estar atualizado. Como é que você vai estar atualizado? Você está lendo um livro que demorou 10 anos para ser escrito, ele já está totalmente defasado. Totalmente. Então, assim, nós, na verdade, não estamos falando da culpa. Né? A culpa, ela é bilateral. A culpa, ela é bilateral. Porque você alimenta um profissional ruim e ele continua alimentando você com uma conduta ruim. Então, a partir do momento que você fala assim, não, peraí, eu não vou. O médico do SUS não pode me atender, nós estamos à mercê dos médicos. Não estão, não. Fulano, chega no gerente do centro de saúde, eu não quero mais ser atendido pelo fulano porque ele não me recebeu bem. Eu não gostei da conduta, eu não fui bem atendida e eu não gostei. Gente de Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Ah, então eu fico lá a mercê. Não existe isso em 2020. O que existe é a conduta que nós temos, a grande maioria dos brasileiros, de subserviência. E isso não pode mais acontecer. Nós estamos em 2020. Eu não estou lá em 1910. É complicado. É muito complicado isso. É difícil, né? Outro dia eu gravei uma história aqui, 10 horas da noite, falando dessa questão do profissional. Tipo a gente agora, 10h30 da noite, pelo amor de Deus. Porque eu fico impressionado assim, por certas coisas que a gente vê no ultrassom, sabe? É difícil, porque assim, será que não impacta a vida da pessoa? Será que eu fazendo um trabalho mal feito, eu não me sinto mal? Porque eu fico desesperado se eu fizer uma coisinha que eu acho que não estava legal, que eu podia ter sido um pouco melhor, entendeu? Tem paciente, por exemplo, que o morfológico não ficou legal, o bebê não ajudou na posição, a gente manda ela voltar. Ó, hoje o morfológico não estava muito bom, porque o bebê não estava numa posição legal, não conseguia avaliar tudo. Eu escrevo no laudo, por exemplo, avaliação cardíaca limitada. Mando retornar, volta outro dia, preocupa não. Eu acho que o importante é você fazer o seu trabalho e ter a certeza que você fez o seu dever. Claro. Porque eu consigo deitar no travesseiro todo dia. Todos os dias, eu também. Eu só não durmo muito bem, às vezes, por outras coisas, mas por questão do trabalho, tá bem tranquilo. Entendeu? Você tem que ter a consciência tranquila que você fez o seu melhor. Todo mundo vai fazer isso? Não. Estão fazendo uma campanha. Tem, mas... Estão fazendo uma campanha aqui, ó, Bruna. Flávio e Bruno em São Paulo. Flávio em Brasília. Aê! Não, estão fazendo aqui, ó. Eu vi Flávio e Bruno em São Paulo. Meu Deus. Vamos começar a fazer um Flávio e Bruno itinerante. A gente começa a rodar o Brasil. Eu acho legal. Todas as capitais. Já pensou que coisa maravilhosa? Olha só. Mas, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Além de admirar essa pessoa, já faz tempo, né? Eu acho que um sonho que eu poderia ter na minha vida é um dia trabalhar no mesmo lugar que ela. Porque você já imaginou ter você também trabalhando comigo. Discutir biometria, discutir percentil, gráfico de crescimento com essa pessoa. Eu pegar assim, ó, estamos entrando numa restrição. O que você acha, Bruna? Ela abriu o livro assim, e falou assim, vamos falar do ponto de vista metabólico desse feto. Nossa Senhora! Gente, ainda vou ter isso. Meu Deus, que sonho! Ainda vou ter isso. Vamos analisar todos os restritos. Vamos ter. Vamos. É isso aí. Bom, acabamos de perguntas, né? 1h30, foi tranquilo, né? Super. Vamos marcar agora a live só para responder as perguntas do pessoal. Vamos. Gente, 10h30, né? Vamos deixar ela dormir, né? Queria agradecer primeiramente a disponibilidade, o carinho que você tem comigo,
a atenção. Adoro Ela, você, apesar de sabe? trabalhar o tempo inteiro, a gente se fala umas 4, 5 vezes por semana. Assim. Ela Pelo manda menos. mensagem, Pelo troca uma menos. ideia. É uma pessoa admirável, um profissional exemplar, uma mãe, uma amiga, assim, amo de paixão. Você é Eu uma também. pessoa que faz a minha vida profissional e pessoal muito melhor. E Obrigada, muito amiga. obrigado por isso. Né? Obrigada. Você Muito também. obrigado a todo Liguei mundo. pro Flávio essa semana, eu já falei para ele, eu preciso de ajuda, me dá uma ajuda, por favor. E é exatamente isso. A gente tem que ter profissionais bons que a gente confia e você é um deles. Você sabe que você é maravilhoso. Eu confio em você de olhos fechados. E a hora que você quiser descer em Brasília, eu estou aqui para você. Vamos combinar. E olha que hoje a gente bateu metas, hein? Isso aqui, ó, chegou a 360 pessoas online. Nossa, nem tinha visto isso, olha só. Nunca tinha visto isso. Então, queria agradecer todo mundo que está aqui até agora. A gente tem 150 pessoas vendo. Todas as minhas pacientes, todas as minhas seguidoras, as seguidoras da Bruna, o pessoal que não me segue. Vamos fazer um intercâmbio aí, né? As minhas seguidoras, eu sempre falo para seguir Bruna, as seguidoras da Bruna, vem para cá também. Sempre. Vamos sempre. trocar isso que a gente está sempre fazendo, respondendo pergunta, fazendo realmente postagens de qualidade, que eu prezo por isso. Então, agradecer a todos vocês aí. Boa noite para todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Bruna, boa noite. Fica bem. Te adoro. Beijo. Obrigada. Tchau. Eu também te adoro. Um beijo. Beijo.